Olá! Hoje é dia de São José de Cupertino, um santo da igreja cuja vida de fato é um modelo de superação. Superações essas, é bom que se diga, apoiadas na fé e no amor a Deus, e que foram magníficas vias pessoais para a sua busca de santidade. São José de Cupertino nasceu no dia 17 de junho do ano 1603 num simples vilarejo de Nápoles, na Itália. Era filho de uma família muito pobre e provada por diversas dificuldades, tanto que nas vésperas do seu nascimento, a família foi despejada por causa de dívidas contraídas por seu pai e perderam até mesmo os poucos móveis que dispunham. José, então, nasceu num estábulo pobre, muito parecido com o presépio onde Jesus nasceu. Já aí, sua vida já dava sinais de que seria marcada por desafios, mas também por grandes superações, tudo por meio da graça de Deus. São José de Cupertino tinha fama de desajeitado, de estabanado, como a gente costuma dizer, isso talvez por causa de toda a dificuldade pela qual sua família passou. O pequeno cresceu com sérias dificuldades de aprendizado, tanto que não conseguiu sequer aprender a ler. Teve sempre uma saúde muito fraca na infância e também na adolescência. Nessa fase, por várias vezes, esteve entre a vida e a morte. Além disso, possivelmente por alguma falta de coordenação motora, era desajeitado com as coisas, tido pelas pessoas como desastrado. Assim, quase sempre era ridicularizado e motivo de chacota por onde quer que passasse. Diríamos que São José de Cupertino foi vítima do bullying por causa de seus limites. Seu desejo de se consagrar a Deus na vida religiosa começou ainda bem pequeno. Apesar de suas deficiências, tinha uma profunda vida de oração, uma intimidade com Deus muito singular, que frequentemente tinha êxtases espirituais e dons extraordinários. Quando tinha 17 anos, pediu para entrar para a ordem dos frades menores conventuais, onde 2 de seus tios já viviam como frades, porém foi recusado justamente por causa de suas deficiências, mas também por causa de sua aparência pouco atrativa. Após ser rejeitado pelos frades franciscanos, São José foi acolhido na ordem dos capuchinhos. Os frades tentaram ali inseri-lo em vários ofícios, porém sem sucesso. Constantemente ele entrava em êxtases espirituais nos momentos de trabalho. Durante essas experiências de oração no trabalho, ele quebrava sem querer louças e outros objetos do convento. Assim, então, os frades capuchinhos também sentiram-se forçados a dispensá-lo, pedindo que ele tirasse o hábito franciscano, que para ele foi a pior das provações, uma grande dor. Tanto que, algum tempo depois, ele revelou num de seus escritos que o despojamento do hábito foi como se sua pele tivesse sido arrancada. Depois de algum tempo, orações e pedidos insistentes, os frades conventuais o acolheram de novo para ser cuidador de uma mula no convento. Ali, porém, meus irmãos, não demorou para que suas virtudes fossem notadas. Era um homem santo, apesar de toda a sua limitação. Perceberam os frades, os outros irmãos perceberam sua profunda vida de oração, vida espiritual, austeridade, espírito de obediência, amor tão concreto por todas as criaturas que faziam com que o tempo todo o testemunho dele lembrasse os irmãos de São Francisco de Assis. Os irmãos diziam que quando olhava para ele, se lembrava de São Francisco, sem contar ainda os dons sobrenaturais que se manifestavam através dele. Por isso, então, decidiram aceitá-lo como frade. Contra toda a lógica humana, São José de Cupertino sentia em seu coração um chamado não só para a vida religiosa, mas também para o sacerdócio. Sua dificuldade de aprender, porém, era um grande obstáculo. Ele simplesmente não conseguia assimilar o conteúdo dos estudos. Assim, os frades o toleraram como que dizendo, vamos ver até onde ele vai. No entanto, meus irmãos, contra toda expectativa, o santo foi progredindo aos poucos nos estudos. Chegou então o dia do exame para ser admitido como diácono. José entregou-se à Virgem Maria e foi fazer a prova, cheio de confiança na intercessão de Nossa Senhora. Na época, então, foi interrogado pelo bispo da diocese de Nardo. O bispo, então, pediu para José explicar o único trecho do evangelho que ele de fato conhecia e sabia. Ele então respondeu, felizes as entranhas que te trouxeram. José então foi admirável em suas respostas e foi aprovado então para o ministério sacerdotal, para o espanto e para a surpresa de todos. Após um tempo depois de estudos e dificuldades imensas, chegou o momento do exame oral diante do bispo Castro. José de Cupertino
foi acompanhado mais uma vez por outros frades. O primeiro exame foi ser admitido no seminário, agora era um outro exame. Mais uma vez ele se confiou a Nossa Senhora, pois sabia que humanamente falando ele não seria capaz de passar no exame. O bispo, porém, interrogou alguns frades e ficou tão admirado com suas respostas precisas e sábias que decidiu aprovar todos os outros irmãos que estavam ali sem examiná-los. Assim então, o pobre analfabeto José tornou-se padre pela vontade de Deus. Não sei se você entendeu. O bispo examinou os primeiros candidatos e ficou tão encantado com os candidatos que resolveu acolher todos no ministério. José se tornou então padre pela vontade de Deus e hoje em alguns lugares é tido como padroeiro dos estudantes. Como sacerdote, ele se destacou pela santidade e pela sabedoria extraordinária que vinha de Deus. Porém, apesar de tudo isso, ele não deixou sua vida simples de frade franciscano. A fama de santidade e os dons extraordinários manifestados em sua vida despertaram até mesmo os fiscais da Inquisição da Igreja. Tanto que no ano 1653, ele foi transferido e obrigado a sair de Assis e ficar isolado até mesmo dos outros irmãos frades. E ele tudo suportou com obediência, humildade, sem murmuração. Após então esses combates, viveu mais 6 anos. E faleceu no dia 17 de setembro do ano 1663. Imediatamente começaram as peregrinações ao seu túmulo e graças sobre graças foram alcançadas por milhares de fiéis através de sua intercessão. Foi canonizado pela Igreja no ano 1667. Por tudo isso, então, São José de Cupertino é invocado como padroeiro dos estudantes, das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Que Deus, então, abençoe por intercessão desse servo fiel todos aqueles que desejam amá-lo e servi-lo nas pequenas ou grandes provas da vida. Se você foi abençoado pelo testemunho desse servo fiel, diga então com fé: São José de Cupertino, servo fiel do Senhor, rogai por nós.